Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam gostando da aula também. Hoje a nossa aula é sobre os fundamentos da administração. Normalmente, pessoal, nas minhas aulas presenciais, eu costumo começar com uma frase filosófica para estimular as sinapses do pensamento aí. A frase de hoje é do pensador chinês Lao Tse, e ele diz o seguinte: para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Lao Tse ele fez essa frase baseado na filosofia do Kung Fu, que é fazer as coisas com maestria, fazer as coisas com excelência. O Kung Fu ele prega isso. Mas como que você faz as coisas com excelência, com maestria? Fazendo a mesma coisa todos os dias. Todos os dias você deve fazer a mesma coisa. Assim você consegue desenvolver com maestria e excelência. E ao fazer isso, você vai desenvolver o conhecimento e a sabedoria ela vai ser um resultado, vai ser um ganho secundário disso. Você vai eliminar o que é útil do que não é útil nessa sua prática de repetir as coisas todos os dias. Certo? Podem deixar comentários no grupo também do entendimento de vocês sobre a frase. Para compreendermos um pouco mais sobre os fundamentos da administração, pessoal, é necessário que a gente faça um salto histórico no que se refere à evolução das sociedades. Primeiramente, a gente começa com a caça e a coleta, que é uma forma de sobrevivência primitiva do homem, cujo ele tem que caçar o seu próprio alimento, caçar e coletar o seu próprio alimento. Essa foi o início. Depois disso, pessoal, temos a agricultura. Aqui o homem ele já passa a cultivar o solo para colher os seus próprios alimentos. Já temos um sistema de sobrevivência um pouco mais elaborado do que o anterior. Depois disso temos a indústria. Quando fala de indústria, já me vem na cabeça a Revolução Industrial. Imagina o seguinte, imagina que você está na sua casa customizando a sua capinha de celular, e você percebe que você tem um talento para fazer isso. E você quer tirar uma grana fazendo isso. Então você começa a customizar várias capinhas. Começa a vender, opa, legal. Aí do nada vem um exército na sua casa. Ô fulano, você não vai mais confeccionar capinhas de celular. Agora você vai operar algumas máquinas para mim. Para mim eu digo Estado. E aí vocês são consciência, não, por que eu faria isso? Eu estou conseguindo me virar aqui fazendo minhas capinhas, está dando certo? Por quê? Porque essa terra não é sua. A terra que você está morando não é sua, é do Estado. Então se você não operar as minhas máquinas, você vai ficar sem onde morar. Simplesmente assim. Você escolhe. Então foi basicamente isso que aconteceu na Inglaterra, pessoal, no século XVIII. Que é a famosa Revolução Industrial. O camponês ele foi obrigado a deixar o trabalho artesanal, e foi obrigado a operar máquinas, a ter um trabalho assalariado. Por que isso foi na Inglaterra? Por que a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra? Porque no século XVIII a Inglaterra ela tinha um grande poder naval, e isso facilitou com que ela fosse uma grande exportadora de tecidos na época. Então, isso facilitou com que a Revolução Industrial começasse ali, certo? E por fim, não menos importante, pessoal, o próximo salto é a informação e o trabalho do conhecimento, que é uma apologia à frase que eu citei no começo, que é você filtrar o que vai dar certo do que não dá certo. Basicamente é isso, esse é o processo do conhecimento, é filtrar o que dá certo do que não dá certo. Dito isso, pessoal, surgiram algumas teorias da administração. E toda teoria, ou melhor, dizendo, a ciência, ela nasce a partir da observação e a mensuração de dados. Você observa alguma coisa, dessa sua observação surgem ideias e você vai comprovar se essas ideias estão certas ou não. Basicamente é isso que surge, daí que surge a ciência. Imagine o seguinte, pessoal, imagine que temos essa pedra aqui, caso vocês estejam curiosos em saber o que está escrito amor. Mas enfim, imagine que vocês estão vendo essa parte de frente, eu estou vendo essa parte de trás, a pessoa que está aqui está vendo essa parte daqui,
a pessoa que está aqui vê essa parte, mas todas partem do mesmo objeto de estudo, que é essa pedra. Mas eles estão observando pontos diferentes. Basicamente é isso. Então, baseado nisso, surgiram algumas teorias da administração. A primeira delas é a teoria da administração científica, pessoal. Essa teoria científica ela foi desenvolvida pelo Taylor, né? Essa teoria também é conhecida como Taylorismo, e ela visa o seguinte: aqui temos uma ênfase nas tarefas, né? Ou seja, temos um cara que vai pegar o parafuso, temos o cara que vai rosquear esse parafuso, temos o cara que vai pegar uma peça para colocar onde vai ser rosqueado esse parafuso, e temos o cara que vai verificar para ver se está tudo correto. Então temos 4 movimentos, né? Não só isso, quanto tempo que o cara que pega o parafuso demora para rosquear, quanto tempo que o outro que põe a peça demora para colocar essa peça, e quanto tempo o outro que verifica isso tudo demora. Então, nessa teoria, tempos e movimentos. Vai ser verificado quanto tempo gasta, quantos movimentos foram feitos, e tentar deixar isso de uma forma bem mecânica, uma rotina mecanicista, até chegar a um ponto que a produção esteja no seu mais alto nível de eficiência, né? O cara pega um parafuso rapidão, já põe, tá. Essa é a teoria da administração científica, né? É isso. A outra, pessoal, temos uma ênfase na estrutura, né? Agora aqui temos uma base, é necessário que tenha uma base. Essa teoria na ênfase na estrutura foi desenvolvida pelo Fayol. É a nossa teoria clássica da administração. Agora, temos a ênfase nas tarefas, o outro já temos a ênfase na estrutura. Mas como assim estrutura, professor? Estrutura no seguinte, pessoal, agora temos a divisão de setores. Esses setores eles vão ser guiados por líderes. O salário vai ser pago de acordo com o conhecimento específico que você tem e de acordo com a tarefa que você desenvolve, né? Então temos separados aqui em setores as coisas, né? Cada setor tem a sua meta, né? Cada setor tem a sua metodologia, e essa metodologia vai ser executada pelos líderes. Então já temos esse tipo de estrutura, né? Cada qual no seu qual em prol de um mesmo objetivo, né? Essa é a teoria clássica da administração. Avançando, pessoal, agora temos a teoria das necessidades, né? Foi desenvolvida pelo Maslow, né? Agora temos uma ênfase nas pessoas, né? O indivíduo, por si, ele tem algumas necessidades que devem ser supridas para que ele possa se desenvolver, né? E ao se desenvolver, ele consegue desenvolver um trabalho de maior qualidade, né? Maslow desenvolveu isso. Então, ele chegou a 5 necessidades que são de suma importância para o desenvolvimento e para a performance desse colaborador. A primeira delas, que é a base da pirâmide de Maslow, são os aspectos fisiológicos, né? As necessidades fisiológicas. Ou seja, o cara precisa de um tempo para ir no banheiro, o cara precisa de um tempo para fumar, se for o caso, para tomar um ar livre, teve um estresse com o cliente, ele precisa, não consigo trabalhar agora, preciso ter um tempinho, né, para respirar, para tomar a sua consciência novamente, né? Isso são os aspectos fisiológicos. Não estou me sentindo bem para fazer isso. Tudo isso merece ter um olhar, né, bem delicado no que se refere à gestão. A gente tem que ver esse ponto do colaborador, se ele não está se sentindo bem ou se essas necessidades estão sendo atendidas. O próximo ponto, pessoal, é a segurança. O indivíduo ele deve se sentir seguro, né, dentro da empresa, né? Ele deve se sentir protegido, deve se sentir seguro dentro da empresa. O próximo passo da nossa pirâmide, da pirâmide de Maslow, melhor dizendo, o aspecto social. O indivíduo ele tem essa necessidade de interagir com os seus, né, de interagir com outros indivíduos. Isso é uma necessidade humana, né? Não no sentido de ser melhor amigo, não sei o quê. Não, no sentido de que você apenas quer desabafar um problema que aconteceu ali na empresa, você quer falar para o seu colega de trabalho. Ou você quer que o seu líder seja mais acessível, você consegue chegar até o seu líder, ter uma conversa, né? Isso é muito importante. Esse é o lado social, né? O penúltimo passo da pirâmide de Maslow é a estima, que também acredito que esse seja um dos mais importantes. Por quê? Independente do papel que você desempenha dentro da função, você é importante, né? Você merece se sentir estimado por isso.
certo? Então, para mim, esse é um dos mais importantes. Independente da função que você faz, você é importante ao fazer aquela função. Ponto. E, por fim, não menos importante, temos a autorrealização. Quando essas necessidades elas são atendidas, temos a autorrealização. O colaborador ele se sente realizado. Ao se sentir realizado, ele consegue se desenvolver e produzir mais. Essa é a nossa teoria das necessidades de Maslow. A próxima teoria, pessoal, temos a ênfase no ambiente. Né? É a teoria sistêmica, que foi desenvolvida pelo biólogo, não é administrador, mas esse pensamento ele acabou sendo útil, né, no mundo empresarial. Que quem desenvolveu essa teoria foi o Ludwig von Bertolini, algo assim, não sei pronunciar o nome dele, mas é esse cara aí, eu vou deixar o nome para vocês depois. Aqui ele tem a ênfase no corpo, né? Ele enxerga a empresa como um corpo só, uma unidade só. Como assim? Exemplo, pessoal, temos o nosso corpo. No nosso corpo temos o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestivo, né? E todos esses sistemas, eles operam, ou melhor, eles trabalham para o funcionamento do corpo, certo? Mesmo que são sistemas diferentes, né, eles trabalham em prol do corpo. Então não seria diferente com a empresa. Temos setores diferentes, né? Porém, todos esses setores estão trabalhando para a mesma empresa com a mesma missão, né? Dito isso, se um setor não está bem, a empresa toda não está bem. No corpo, se tem uma parte do seu corpo que não está bem, logo o seu corpo todo também não está bem, né? Então, dito isso, pessoal, nessa teoria ele diz que é necessário fazer manutenções, né, como um todo, né? Treinamentos, desenvolvimento na empresa como um todo, porque é um corpo só. Porque as pessoas que estão ali, elas depositam energia, né, elas depositam expectativas, então tudo isso deve ter uma manutenção, né, para que a empresa sempre esteja sadia, sempre esteja saudável, né, para ser um melhor ambiente para se trabalhar. É isso que essa teoria aponta. E por fim, não menos importante, pessoal, temos a teoria da contingência, que aqui temos uma ênfase na tecnologia, né? Essa teoria ela foi desenvolvida pelo Peter Drucker, né? Que essa teoria é a junção de todas essas que eu citei para vocês. Ele juntou todas essas teorias e aplicou, né? Basicamente é isso, é a junção de todas as teorias ditas anteriormente. E o interessante disso, pessoal, lembra que eu falei que a ciência ela parte do mesmo princípio? Então, os princípios estudados na administração são aqueles que eu citei para vocês, que é o PODC, que é o planejamento, organização, direção e controle. Caso vocês ainda tenham dúvidas, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso cair por terra de vez. Imagina que eu vou fazer um bolo. Exemplo, eu vou fazer um bolo de limão. Então, já tenho um objetivo. O que eu preciso para fazer esse bolo? Então, eu vou atrás dos meus ingredientes, né? Depois que eu for atrás dos meus ingredientes, eu vou fazer o quê? Organizar esses ingredientes para fazer a produção do meu bolo, certo? Depois que eu fiz a massa, esse bolo ele precisa ir para o forno, né? Então, vamos lá, planejamento, organização, agora a direção. Direção é o seguinte, esse forno precisa estar pré-aquecido? Qual a temperatura que esse forno precisa estar? Se eu deixar uma alta temperatura, será que o meu bolo vai crescer? Então eu tenho que direcionar tudo isso para que dê certo o meu projeto de bolo de limão. Agora o controle, pessoal, depois que eu fiz tudo isso, temos o controle, não é isso? O controle é o seguinte, o controle é você oferecer esse bolo para as pessoas e ver se está bom, né? Aí você vai controlar os resultados. Poxa, acho que eu coloquei muito açúcar, acho que eu não coloquei açúcar, coloquei pouco limão, não coloquei pouco limão. E aí você vai pegar esses resultados, né, baseado nas opiniões das pessoas e replanejar o seu próximo bolo. Basicamente é isso, o PODC. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula. Eu esqueci de citar, tudo isso que eu falei está na nossa apostila, na unidade 1. Agora é tarde demais, mas de qualquer forma, dê uma lida na apostila.
eu vou estar enviando a atividade para vocês. E peço que vocês mandem as dúvidas de vocês, que aí eu faço um vídeo só falando sobre as dúvidas, explanando, indo mais a fundo no que se refere às dúvidas, tá ok? Enquanto isso, vamos seguir na apostila que vai dar tudo certo.